foco é a gente estudar a glândula pineal, entendendo muito isso daqui, ó, a interação mente e corpo, como que isso acontece, né? Essa apresentação ela vai estar dividida em duas partes. A primeira parte eu vou falar aquilo que hoje, neste momento, a gente, como ciência terrena, conhece da pineal. O que a gente conhece da pineal? O que a gente conhece dessa glândula? O que a medicina avançou e chegou de informação, de conclusão a respeito dessa glândula? E depois, numa segunda parte, a gente vai falar aquilo que a doutrina espírita nos traz, as informações que a doutrina agregou a respeito dessa glândula. Então, começando então primeiro sobre a ótica da medicina terrena, como que a gente entende a glândula pineal. Então, o primeiro ponto é aonde fica essa glândula? Onde está a glândula pineal? Então, aqui nessa imagem vocês vão ver o nosso cérebro, certo? Aqui o nosso cérebro ele está cortado no meio. Imagina que foi feito um corte assim, um corte central aqui da nossa cabeça. E nós estamos olhando a parte interna do nosso cérebro. Então aqui, né, a parte externa, a parte mais externa do nosso cérebro, que é o que a gente vê aqui, né, onde estão os chamados giros, né, essas estruturas todas enoveladas aqui, né, que tem toda a carga de neurônio do nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem uma parte mais interna, que é essa região toda aqui, ó, e ela tem essa parte de baixo aqui, que é o chamado tronco cerebral, a parte mais primitiva, mais inicial do nosso cérebro. E essa parte de baixo aqui, que é o tronco cerebral e o nosso cerebelo, que está aqui, ó. O tronco cerebral, só para vocês terem ideia, ele é a parte do cérebro que é responsável pelas funções fisiológicas mais básicas nossas, como respirar, coração bater, coisas essenciais para a vida. Então, ele está tudo comandado nessa parte aqui mais baixa do nosso cérebro. E aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, nesse pontinho roxo aqui, está a nossa glândula pineal. Então, ela é uma glândula bem pequena, né? Ela realmente tem um tamanho bem reduzido, né? E ela fica nesse ponto aqui, ó, ela faz parte deste cérebro mais primitivo nosso. A gente vai ver isso mais adiante, isso vai ter uma importância muito grande. Por que ela está localizada, né, nesse ponto do nosso cérebro? Se a gente olhar aqui, né, se a gente abrisse o nosso cérebro, né, a gente está vendo a pineal aqui, ó, ela está marcada em verde, né? Então ela é bem central, né, ela fica entre, né, os hemisférios cerebrais, entre as duas partes do nosso cérebro aqui, bem no meio, né? Nosso cérebro ele é bastante simétrico, né, em termos de estruturas, assim, né? Então, geralmente o que você tem de um lado tem do outro, né? E a pineal, ela está no meio, né? Ela é uma estrutura única que fica bem nessa região central do nosso cérebro. Então, essa é a localização dessa glândula. Tá? E ela, embora ela esteja no cérebro, né? Ela faz parte do nosso cérebro, ela é uma glândula. Nosso cérebro, ele é formado basicamente de neurônio. É a célula principal do nosso cérebro, são os neurônios. Mas a pineal não é formada de neurônio. A pineal ela é formada por um outro tipo celular, que também a gente vai ver mais adiante, que são os pineócitos ou pinealócitos, que é uma glândula, ou seja, ela faz parte do nosso sistema endocrinológico, o sistema que é responsável por produzir os hormônios do nosso corpo. Então, apesar dela estar no cérebro, ela tem uma ação, tem uma função que é um pouco diferente daquilo que o nosso cérebro tem, né, que é a transmissão dos impulsos nervosos lá através dos neurônios. Mas isso dá à pineal uma particularidade que para ela vai ser muito importante, que é justamente a conversa entre o nosso cérebro, entre o sistema nervoso central e o nosso sistema endocrinológico, a produção de hormônios. Como é que o cérebro vai dizer para o nosso corpo assim, olha, precisa produzir o hormônio A, B ou C em tanta quantidade? Alguém tem que fazer essa intermediação. E a pineal vai ter um papel muito importante nessa conversa. Então vamos lá. O
O que acontece em relação à glândula pineal? A glândula pineal, ela é uma glândula que, apesar de ela estar bem escondida lá no meio do nosso cérebro, ela é uma glândula sensível à luminosidade. Como se ela fosse um olho. Como os nossos olhos. Nossos olhos têm células que são sensíveis à luminosidade. Então, que é o que permite a gente gerar a imagem, enxergar as coisas. A pineal também tem células sensíveis à luminosidade, mas ela é uma glândula que está muito escondida, ou seja, a luz não chega na pineal. Vamos dizer assim, nos seres vivos, né, que estão, vamos dizer, num estágio, né, de formação anterior a nós, principalmente lá nos peixes, a gente encontra a estrutura que corresponde à pineal jogada bem para frente, quase que formando realmente um olho. Então acredita-se que durante o processo de evolução, a pineal ela foi sendo internalizada. Então, conforme os seres foram evoluindo, ela deve ter se formado lá nos primeiros seres, né, muito próximo aos olhos, e ela foi sendo internalizada. Não se sabe exatamente porquê, mas talvez possa ser pela própria proteção dessa glândula. Talvez se ela ficasse muito externa, muito exposta, isso poderia trazer alguns problemas. Então, o que acontece? Para ela perceber a luminosidade, ela vai depender dos olhos. Então, os nossos olhos, eles vão ser a entrada da luminosidade que vai na pineal. Então, as células, né, da nossa retina, elas vão captar a luminosidade do ambiente e, através, né, dos nervos, né, dos neurônios, eles vão chegar, essa informação chega até a pineal, para saber assim, olha, eu tenho muita luz no ambiente, eu tenho pouca luz no ambiente. Então, isso vai ser a forma como a pineal vai receber essa informação. O que acontece? Quando a gente está exposto a uma maior carga de luz, na pineal a gente vai encontrar uma substância sendo produzida que é a serotonina. Então, diante de muita luminosidade, a pineal produz serotonina. Quando essa luminosidade cai, então, a gente fica sob um regime de pouca luz, a pineal ela vai deixar de produzir a serotonina e ela vai produzir esse hormônio aqui, ó, que é a melatonina. Ela produz uma outra substância, é a melatonina. Na verdade, né, o que acontece? Né? A serotonina, ela vai ser, que é produzida no momento que tem mais luminosidade, ela é convertida na melatonina. Então, a melatonina ela é um subproduto da serotonina. A serotonina vai ser metabolizada lá na pineal e vai ser gerada a melatonina. Nesse gráfico aqui, ó, a gente pode perceber isso, né? Ó. A gente vai ver uma baixa, aqui está a quantidade de melatonina produzida, né? E aqui estão as horas do dia, ó. Então, o que acontece? Durante o dia, que é a hora que a gente tem mais luz, a produção de melatonina é baixa, mas aí durante a noite a produção aumenta de uma maneira muito significativa. Produz muita melatonina durante a noite. E conforme, né, a noite passa, essa produção vai cair, o dia seguinte, né, a hora que a gente volta a ter o contato com a luminosidade, essa produção vai ser reduzida novamente. Então, é sempre esse ciclo. De dia produz serotonina, à noite essa serotonina é convertida na melatonina. Então, na natureza, vamos dizer assim, né, que onde estão praticamente a totalidade dos seres vivos, né, e dos seres que apresentam a pineal, isso aqui claramente é dado pelo dia e pela noite. Ou seja, tem luz quando é de dia, à noite não tem luz. Então é assim que a pineal vai trabalhar. Nós, seres humanos, burlamos um pouco isso, né? Por exemplo, nós estamos de noite agora, estamos com as luzes acesas. Então a nossa pineal não está produzindo melatonina, ela está aqui produzindo serotonina nesse momento. Porque essa luminosidade vai fazer o efeito da luz solar. Então a gente acaba diferenciando isso, porque o cego consegue captar a luz.
de alguma forma. O que pode acontecer, vamos supor, se você tiver uma pessoa que não tem os olhos. O cego, mesmo ele não tendo a visão, ele ainda consegue captar e mandar estímulo luminoso para a pineal. Mas se a pessoa tiver que, por algum motivo, ter que tirar os olhos, aí realmente ela vai ficar só vivendo, vamos dizer assim, nessa condição aqui. Isso tem repercussão? Isso tem repercussão. Porque o corpo ele não vai identificar essa diferença de dia e de noite aí. Isso acaba trazendo algumas alterações da fisiologia, do funcionamento do nosso corpo. Então pode ter esse diferencial. Assim como, por exemplo, né, hoje existem muitos estudos que demonstram isso, né? Por exemplo, a gente ficar até tarde da noite na televisão, no celular, né, com luz acesa, isso tem uma interferência no nosso corpo? Tem, porque a produção de melatonina vai ficar alterada, a gente não vai produzir a melatonina necessária para poder fazer a fisiologia adequada do nosso corpo. Então isso tem um impacto nisso, né, que hoje tem sido muito discutido, principalmente por causa do celular, né, que a gente fica lá no celular, a luz está apagada, mas o celular está aceso aqui, né? E essa luminosidade, ela tem um impacto na nossa saúde. Desde que se descobriu que a melatonina tem uma série de efeitos no nosso corpo, virou um certo modismo as pessoas quererem tomar a melatonina. Existem hoje, né, indicações médicas muito precisas em que a gente deve tomar a melatonina. Ela faz parte de certos tratamentos, de certas doenças e tal. E tem doenças, por exemplo, que pessoas que sofrem de alguns tipos específicos de insônia, que a melatonina vai ser importante. Tem doenças, por exemplo, algumas doenças, como por exemplo, algumas demências, como por exemplo Alzheimer, a melatonina pode ter algum efeito. Doenças como enxaqueca pode ter algum efeito. Então, tem alguns pontos que você tem essa identificação de benefício do uso da melatonina. A gente tem que ter muito cuidado, porque tudo que vira modismo, as pessoas começam a usar de uma maneira sem critério. Então, a gente sempre recomenda muito isso, né? Só use a melatonina com uma indicação médica. Realmente, olha, a pessoa tem um problema de saúde e precisa repor essa melatonina que por algum motivo ela possa não estar produzindo. Por quê? Porque o excesso da melatonina também traz problema. Eu já estou produzindo, eu quero tomar mais porque eu acho que eu vou melhorar isso, melhorar aquilo, eu posso ter repercussões negativas, ou seja, ter problemas de saúde por conta de um excesso de melatonina, né? Isso não é inócuo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Inclusive a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela publicou um documento não faz muito tempo dizendo as indicações ao qual a gente acha no site deles. Você entra lá no site Sociedade Brasileira de Endocrinologia, eles põem lá quais são as indicações, justamente para alertar a população assim, olha, se você está tomando e não está nessas indicações, tem que tomar cuidado, porque você pode estar fazendo um uso equivocado e isso trazer repercussões negativas. Mas para alguns tratamentos realmente há um benefício muito importante, né, do uso. Então o que acontece, né? Hoje a gente sabe, isso é uma informação bem recente, vejam, essas informações que a gente tem sobre a pineal, elas são informações que basicamente foram descobertas da década de 90 para cá. É um conhecimento super novo isso aqui. Até a década de 90, se achava que a pineal era um órgão vestigial, ou seja, ele era um resquício da evolução dos seres lá de trás, dos peixes, anfíbios, répteis, e que ficou lá no nosso cérebro perdido, lá é um pedacinho ali que se tirar não vai servir para nada. Até a década de 90 se achava isso. A partir dos anos 1990 é que se começou a conhecer essa glândula. Os estudos foram se aprofundando e aí se descobriu que ela tinha uma importância gigantesca no nosso corpo. Então, muitas dessas informações, elas são muito novas, trazidas pela ciência, né? Então, uma delas é que a glândula pineal, né, através da melatonina, a glândula pineal, ela é um órgão
extremamente vascularizado, tem muito vaso sanguíneo dentro da pineal. Ela é lotada de vaso sanguíneo. Para quê? Para justamente a melatonina que é produzida ali conseguir sair do cérebro e se espalhar para o corpo como um todo. Ela vai para todo o corpo. Então ela vai ter um efeito no organismo inteiro nosso. Esse efeito ele vai se dar sobre todas as demais glândulas endócrinas que a gente tem no nosso corpo. E todas as glândulas endócrinas têm receptores para melatonina e vão sofrer o efeito dela. Então, aqui está marcado todas elas. Ó, o hipotálamo, que também está no nosso cérebro, né, a glândula pituitária, que é a hipófise, né, a tireoide, o timo, o pâncreas, as glândulas adrenais que estão em cima dos rins, o ovário nas mulheres, a placenta durante a gravidez, o testículo, todas as glândulas estão sujeitas ao efeito da pineal. Ela é a única glândula que consegue fazer isso no nosso corpo, que consegue interferir em todas as demais, tem efeito em todas as outras. Então isso está bem descrito. A outra situação que ela está bem descrita é que ela também vai agir em praticamente todos os tipos de células que a gente tem no nosso corpo. Quase todas as células são capazes de internalizar a melatonina e produzir uma reação diante daquilo. E com isso, a melatonina vai ter um papel extremamente importante no metabolismo do nosso corpo. Quase todo o nosso metabolismo está sob o comando da produção de melatonina. Então isso também vai ter um papel fundamental. Além do sistema da produção endócrina, ou seja, do hormônio que a pineal produz, que é a melatonina e esses efeitos que ela vai ter no nosso corpo, a pineal ela está conectada através de neurônios, porque eu falei assim, a pineal é formada lá por um outro tipo de célula, mas chega neurônio na pineal. É assim que inclusive o estímulo nervoso, né, da luz vai chegar nela. Então existem feixes de neurônios chegando na pineal, que vão conectar a pineal a essa estrutura aqui, ó, que ela é chamada Sistema Reticular Ativador Ascendente, que é o que está marcado, vocês estão vendo aqui em vermelho, vocês conseguem enxergar? O que é isso daqui no nosso cérebro? É um feixe de neurônios que passa pelo tronco cerebral aqui, ó, e ele se distribui por todo o nosso cérebro. O que esse sistema ele é importante? Sem ele, a gente não fica acordado. A gente só consegue ficar desperto, acordado, se esse sistema estiver ativado. Então, como que a gente pega no sono? É desativando esse sistema aqui. Desativou esse sistema, dorme. Ativa o sistema, acorda. E a pineal, ela está diretamente ligada a esse sistema. Então, ela tem esse papel, né, de fazer a gente acordar e dormir. Todos os dias. Ela vai estar diretamente ligada a isso. De forma que ela também acaba tendo, né, um efeito sobre o nosso estado de consciência. O nosso estado também vai ter impacto da pineal. Isso tudo que estou falando é o que a medicina terrena conhece hoje da pineal. Tá, gente? Nós vamos chegar ainda naquilo que a doutrina espírita fala disso. Que vai além dessas informações todas. Outra estrutura cerebral que está ligada na pineal é o tálamo. O tálamo é essa área que está em amarelo aqui, ó, no nosso cérebro. A pineal está aqui, ó. Então, pertinho dela tem essa estrutura que faz parte, né, do nosso cérebro intermediário, que é o tálamo. O tálamo ele é uma estrutura, é como se ele fosse o grande correio do nosso cérebro. Um correio, ele funciona como um correio. Então, assim, quase todos os estímulos nervosos, né, que passam pelos neurônios vão passar pelo tálamo. Pouquíssimas coisas não passam no tálamo. Então o que acontece? Pelo tálamo passa, né, todos os estímulos sensoriais, exceto o olfato. O olfato não passa por aqui. Tá? Mas os estímulos sensoriais todos. Então, assim, se a gente, por exemplo, encosta em alguma coisa, fala assim, como é que eu estou identificando que eu estou pondo a mão aqui nesse púlpito aqui, ó? É porque
Os meus neurônios, né, identificam as terminações nervosas aqui da pele, vão identificar que eu estou encostando aqui, isso vai mandar um estímulo pelo meu neurônio, que vai subir aqui, ó, pelo braço e tal, vai entrar no tronco cerebral e ele vai passar lá no tálamo. E aí o tálamo é que vai distribuir isso, o tálamo vai falar, ó, isso daqui vai para o córtex tal, que é o córtex sensorial. E vai dizer qual é a sensação que eu estou tendo em encostar a mão aqui. Então o tálamo ele faz isso. Ele também faz a mesma coisa com todos os estímulos motores. Aí o motor é o contrário. Sai lá o estímulo do nosso córtex cerebral. Olha, eu quero erguer esse braço. Tá, mas o estímulo sai lá do córtex, ele vai descer, vai passar pelo tálamo e aí o tálamo vai direcionar isso para ele estimular o nervo que está vindo aqui no meu braço para dizer, olha, eu tenho que movimentar esse músculo e erguer o braço. Então, o tálamo ele tem essa coisa, ele é como se ele fosse um correio, ele vai distribuindo as funções. Então ele tem um papel bastante central no nosso cérebro, né? Ele também participa da nossa memória, não de todos os tipos de memória, mas de alguns tipos de memória o tálamo também vai ter participação. Ele também vai ter participação no estado de consciência, porque o sistema reticular ativador ascendente que a gente viu passa por ele. E ele também tem participação na nossa cognição. E a pineal está ligada no tálamo. De maneira que a pineal, de certa forma, acaba tendo um papel em todos esses aspectos aqui. Ó. E tudo isso ela vai ter ação. A medicina terrena, obviamente, conhece muito pouco da pineal. Então, assim, sabe que tem algum papel nisso. Qual é exatamente esse papel? Não tem ainda essa resposta. Então não é tudo. Sabe que algum efeito vai ter porque esses órgãos estão extremamente conectados, essas estruturas. Então, que funções da pineal hoje a medicina consegue identificar? Então, certamente, ela é responsável por organizar todos os ritmos biológicos nossos. Um relógio biológico. Então, por exemplo, é a pineal que faz a gente ter a percepção do que é dia e do que é noite. A que horas que eu tenho que dormir? Que horas que eu vou sentir sono? É a pineal que fala isso pra gente. Que horas que eu devo sentir sono? Porque a gente sente sono quando chega de noite, né? E não sente durante o dia. Ah, mas eu sinto sono durante o dia. Então, pode ser que a pineal não esteja trabalhando direito. E isso acontece. A pessoa tem insônia, por exemplo. Né? Ela não dorme à noite, aí não produz a melatonina como deve, e chega de dia tem sono. Ou o sono da noite é um sono muito tumultuado. Então isso tem esses efeitos. Então, esses ritmos biológicos. Então, o ciclo sono-vigília é a pineal que comanda isso. Então, a hora que dorme, a hora que acorda, tudo comandado pela pineal. Como a pineal ela tem um papel na ação sobre todas as nossas glândulas do nosso corpo, ela vai também comandar a produção dos hormônios todos nossos. Então, todos os ciclos, todos os ritmos biológicos que envolvem os nossos hormônios das demais glândulas são também comandados pela pineal. Por exemplo, o ciclo menstrual. Como que o ovário sabe que ele tem que produzir estrógeno, que horas que ele tem que parar de produzir estrógeno e produzir progesterona? A pineal é que comanda isso. A pineal, ela vai comandar a gestação. Em termos de funcionamento, ela é igual. Ela vai ter as particularidades no sentido do que ela vai estimular. É que, claro, né, você vai falar assim, a pineal, ela está produzindo a melatonina. Ela vai agir e falar assim, olha, se eu tenho um indivíduo lá biologicamente do sexo masculino, ela não vai encontrar um ovário ou uma placenta para agir nele, vai encontrar um testículo. Na mulher vai encontrar o ovário, vai encontrar a placenta durante o período da gravidez. E gerar esses efeitos aí, né? Mas a substância é a mesma que está fazendo isso. Então, assim, todos esses ciclos, né, orgânicos nossos, eles estão todos comandados pela pineal. Então, tudo que é cíclico nosso, inclusive, por exemplo, crescimento do cabelo, das unhas, tudo isso daí a pineal está envolvido. Além disso, né, todo o metabolismo orgânico está sob comando da pineal.
Então, todo o metabolismo das nossas células estão envolvidos nisso. Além disso, se sabe que a melatonina tem uma ação antioxidante, então ela é boa para combater radical livre, e ela também tem uma ação anti-inflamatória. Ela regula bem o nosso sistema imunológico e evita que ele trabalhe mais do que deveria, que é uma condição que também nos gera muito desgaste orgânico nosso. Então isso daqui tudo são funções já bem documentadas, bem definidas a respeito da pineal. Então esse daqui é o tipo de célula que a gente tem na nossa glândula pineal. Eles têm esse nome aqui, eles podem ser chamados de pineócitos ou pinealócitos, é o nome desse tipo de célula. Que a gente vê aqui, ó, cada bolinha dessa daqui, ó, é um núcleo celular. Então são as diversas células que tem na pineal. O que acontece? É lá nesse pineócito ou pinealócito que é produzido a melatonina. E na produção da melatonina, quando a gente vai produzir esse hormônio, a gente, como resultado desse processo metabólico, a gente produz microesferas que são formadas de fosfato e de carbonato de cálcio. E elas vão formar cristais que vão se sedimentando dentro dessa glândula. Então, quando a gente olha, se a gente cortar essa glândula, a gente vai ver que dentro dela está cheio de cristalzinho. Mas o cristal, só para ter uma ideia, a quantidade de cristal na pineal, ela é de acordo com a nossa idade. Quanto mais velho a gente é, mais cristal a gente tem. E o que acontece? Esses cristais que são formados aqui na pineal, eles vão gerar um campo magnético. Alguém sabe o que é um campo magnético? Um ímã. Melhor exemplo impossível. O que é um campo magnético? É o que o ímã faz. Então é uma região em torno de uma estrutura que geralmente é mineral, né, em que você tem uma ação da força magnética. Então você tem uma energia atuando ali que não é visível para nós. Por quê? Tem um campo ali sendo gerado. Assim como se eu chegar com um ímã perto de um metal, o metal cola sem a gente encostar no metal. Ele vai ser atraído pelo ímã. Então aquilo, esse é o campo magnético. Os cristais, eles têm capacidade de gerar campo magnético. E vai ter um campo magnético, né, lá na nossa pineal. E isso tem uma importância muito grande para nós. Por quê? Esse campo magnético que é gerado na pineal, ele consegue conversar com o campo magnético da Terra, com o campo magnético do Sol, com o campo magnético da Lua. E não é coincidência, né? Quando a gente pega, por exemplo, né, o movimento lunar, né? Por que, por exemplo, a gestação ela era contada antigamente, né, de acordo com o movimento lunar? Então, quantas luas, né? Para poder falar assim, olha, qual que é a data esperada do parto, né? Quando que essa mulher vai ter o parto? Contava-se as luas. E até hoje existe aquela história, na lua cheia nasce um monte de criança, né? Vai virar a lua, muda a lua, nasce aquele monte de criança. Isso não é por um acaso. Por quê? Porque nós estamos submetidos ao campo magnético da lua, pela pineal. Todos os seres desse planeta que têm pineal estão submetidos a esse efeito. Assim como a gente está submetido ao campo magnético da Terra, do Sol. Então isso vai ter uma importância muito grande, esse campo que ela gera, por isso que o cristal lá precisa ter ele lá. Porque ele vai ajustar a gente. O próprio ciclo menstrual, que habitualmente tem 28 dias de duração, 28 dias é as mudanças da Lua. É o momento que a Lua consegue cumprir as 4 fases dela. Esses ciclos que são, que a gente chama de cronobiológicos, né, que tem no nosso corpo, eles têm esse tipo de interferência por conta da nossa pineal. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei um exemplo aqui para vocês. Ó, exemplo do fuzelo. A fuzela é essa ave aqui, ó, a Limosa lapônica. Alguém já ouviu falar dessa ave? Limosa lapônica. Ela mora lá no Alasca. É a casa do fuzelo. Todos os anos,
O Fuzelo, quando o inverno vai para o Alasca, já é um lugar gelado sempre, certo? Mas por um período do ano, vamos dizer assim, a época mais quente do ano, lembrando que você tem menos gelo, então as aves conseguem se alimentar, conseguem, né, sobreviver um pouco melhor ali. O que ela faz todo ano? O que o Fuzelo faz todo ano? Ele sai do Alasca e ele voa até a Nova Zelândia, 11.400 quilômetros, em que ele viaja em 11 dias, num voo único, sem parada. Porque ele atravessa o Pacífico aqui, ó. Não tem onde ele ia pousar. É 11 dias voando. E aí eu pergunto para vocês, como que ele sabe chegar lá na Nova Zelândia? É o campo magnético. Isso é instintivo. É a pineal que guia ele. De mudanças no planeta, se você tem mudança de eixo, os animais podem perder isso daqui. Por quê? Porque eles estão alinhados num campo magnético. Se você muda o campo, ele desalinha, ele não chega mais lá. Então isso tem a sua interferência. A pineal, ela é uma glândula, diferente de todas as glândulas do nosso corpo. As glândulas nossas, elas têm um mecanismo que a gente chama de retroalimentação. O que é isso? Ela produz um hormônio e ela identifica, depois desse hormônio estar produzido, se ela produziu muito ou pouco desse hormônio. E ela usa isso, então ela tem receptor para o próprio hormônio que ela está produzindo, para dizer assim, olha, eu estou produzindo demais, então eu vou parar a produção. Ou eu estou produzindo pouco, eu vou aumentar a produção. Isso é o que a gente chama de retroalimentação. A pineal não tem isso. Então ela não sabe, assim, ela está produzindo melatonina e jogando. Essa melatonina não vai voltar lá na pineal e dizer, olha, tem muito ou pouca para saber. Então, assim, se você inibe alguma glândula do corpo, a pineal continua produzindo a melatonina do mesmo jeito, não tem interferência. As outras, elas têm essa conversa de retroalimentação, a pineal não tem. O nosso cérebro, ele está marcado em 3 partes, certo? Essa parte aqui mais inferior, que é o tronco cerebral do nosso cerebelo, que é chamado complexo ou cérebro reptiliano. Por que ele tem esse nome? Porque ele se desenvolveu nos répteis, efetivamente. Ele vai ter essa forma nos répteis. Aqui está a parte intermediária do nosso cérebro, que é chamado sistema límbico, e a gente vai ter a parte aqui mais exterior, né, onde estão os giros, tudo que é o chamado neocórtex, que é o nosso grande diferencial para os demais seres, os demais animais da natureza. O que nos diferencia dos demais animais, principalmente? É o neocórtex nosso, que é muito maior do que os outros seres vivos. A parte do complexo reptiliano, do sistema límbico, ela vai ser bastante parecida, mas o neocórtex realmente é o que nos destaca. A gente vai ver isso mais adiante, a importância disso, né? E lembrando que a pineal, ela está aqui, né? Ela faz parte do cérebro reptiliano. Essa classificação aqui, ela foi feita por um neurocientista que foi bastante famoso e que traz muitas explicações para a gente entender o nosso comportamento. Paul MacLean é o nome. Bom, agora vamos então para aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Na doutrina espírita, né, a gente pode dizer que quase tudo que a gente sabe da pineal veio de André Luiz. E veio desse conjunto de obras aqui, ó. São 16 livros, certo? Coleção A Vida no Mundo Espiritual. André Luiz foi o grande informante para a gente a respeito da pineal. E uma coisa bastante interessante é o seguinte: o livro das obras de André Luiz, né, o livro que tem mais informações acerca da pineal, é o 3º livro dele, ó, Missionários da Luz. Nesse livro, o André Luiz ele dedica um capítulo para falar da pineal. Capítulo 2, que se chama A Epífise. Epífise é um nome antigo da pineal. Na época do André Luiz não se falava pineal. O nome que se usava para essa glândula era epífise. Então, por isso que vai estar esse nome lá. Então, ele destinou um capítulo só para ela. O que é interessante é o seguinte: esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier, que era um indivíduo que morava nessa época em Pedro Leopoldo, interior de Minas, estudou até a 8ª série, e ele psicografa um livro chamado Missionários da Luz, que
que traz informações da pineal no ano de 1945. Época em que se achava que a pineal era um órgão vestigial, ou seja, não tinha nada de importante, era um resto de alguma coisa que sobrou lá e que podia, né, não ter nenhuma função. As grandes descobertas da pineal foram feitas a partir da década de 90. E o que é interessante, até hoje, todas as descobertas que a medicina fez da pineal, que é tudo isso que eu falei para vocês, estão contadas no Missionários da Luz. Isso mostra, né, a seriedade desse trabalho que o Chico fez, né? E o quanto que essas informações, elas são extremamente importantes. Então, assim, ele antecedeu aí quase 50 anos do que a medicina foi descobrir. Então, tudo isso que eu contei para vocês até agora, a gente encontra lá no Missionários da Luz. Pode pegar o capítulo, ler, que vai estar todas essas informações lá. E algumas outras mais que a gente vai trazer aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe isso daqui para vocês. Isso daqui é um artigo científico que foi publicado aqui no ano de 2013, né, nessa revista, uma revista de endocrinologia, uma revista internacional. E ela foi feita, né, comandada aqui pelo Giancarlo Guetti, né, participação aqui do Jorge, do Décio, né, da Juliane, da Alessandra, que são membros da Associação Médico Espírita do Brasil. O que eles fizeram nesse artigo? Eles fizeram o seguinte, eles quiseram mostrar para o mundo científico que em 1945 o Chico já havia contado tudo que a pineal faz, antes que a ciência pudesse descobrir. Isso como uma forma da gente mostrar a veracidade das comunicações mediúnicas. Então isso está contado lá assim, olha, tudo que a ciência descobriu e aquilo que está escrito nas obras, né, especialmente no livro Missionários da Luz, destinado a isso. Então, só para vocês saberem, isso foi o motivo de um artigo científico, né, que hoje está divulgado no meio científico também. O que o André Luiz conta para nós? Ele fala o seguinte, que a pineal é a glândula da vida mental. Ele define desta forma para nós. Pineal é a glândula da vida mental. O que ela vai representar para nós, né? Ela está aqui bem destacada, né? Ela é o grande canal que permite o espírito, no caso aqui, né, a alma, como Kardec definiu, né, que é o espírito encarnado, comandar o corpo físico. Como que o espírito que está encarnado, está ocupando esse corpo aqui, comanda esse corpo? Como que ele dá as ordens para o corpo? Como que ele vai dirigir esse corpo? É através da pineal. Ela é o grande canal de comunicação. É através dela que ele vai fazer isso. A gente vai entender como. André Luiz nos ensinou, e isso está distribuído em diversas obras, mas ele está condensado essa informação no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, que nós temos centros de força que interligam o perispírito ao corpo físico, que seriam o quê? Grandes canais de energia, por onde, vamos dizer assim, o perispírito, lembrando, né, que o espírito, como um ser próprio, né, ele é muito etéreo, ele é muito sutil, ele não consegue se ligar diretamente no corpo físico, que é formado por uma matéria muito densa. Então ele precisa de um intermediário. Quem que é esse intermediário? É o perispírito. Então o perispírito, ele é dotado desses fulcros de energia, esses canais de energia, que vão servir para quê? Para ele poder ir comandando o corpo físico, para ele gerando as informações para que o corpo físico possa trabalhar e funcionar de uma maneira adequada. Então a gente tem, né, o André Luiz descreve para nós aqui 7 centros de força, e ele começa dizendo do centro coronário. E o que ele fala para nós? O centro coronário está localizado na pineal. E ele é o centro que comanda todos os outros. Todos os outros centros de força estão sob comando do centro coronário, que está localizado na nossa pineal. Então, o que ele tá, quando ele fala lá do centro coronário, né, e falando da pineal, então ele diz o seguinte, olha, é assim que, regendo a atividade funcional
dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, regendo o nosso corpo. Nele identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. E aqui ele abre um outro aspecto para nós, porque vejam bem, ele fala aqui da vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, ou seja, a pineal tem essa mesma função quando nós estamos no mundo espiritual. Ela não é uma função só de nós encarnados, mas também é uma função de quando nós estamos no mundo espiritual. Lembrando que o nosso perispírito, ele é um corpo como esse aqui que a gente tem, muito parecido com o corpo físico. Aliás, é o corpo físico que se assemelha ao perispírito, né? Ele vem primeiro, o perispírito vem primeiro. E ele é um corpo como esse, que tem órgãos como esse, que tem um cérebro como esse no corpo físico, e que tem uma pineal como nós temos no corpo físico. Feito, obviamente, com uma matéria numa dimensão diferente, uma matéria mais sutil, do qual os nossos sentidos encarnados não permitem perceber, mas a gente tem essa estrutura lá. Então, quando a gente está vivendo no mundo espiritual, em que o nosso perispírito será o nosso veículo de expressão, a nossa pineal de lá vai estar comandando aquele corpo perispiritual. Quando nós estamos encarnados, a nossa pineal do perispírito vai agir sobre a pineal do corpo físico, e aí o corpo físico faz as suas funções. Vocês vão ver, né, que a pineal, ela vai ser um ponto importante, porque você vê que ele fala que, olha, assimila os estímulos do plano superior. Assim como ele faz todo o comando do nosso corpo, né? Então ela vai ser um ponto importante, a gente vai ver como que isso acontece. Um ponto bastante importante para a gente entender isso é a gente entender um pouco do pensamento. Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele fala para nós que o pensamento é uma força eletromagnética. O que será que é isso? Força eletromagnética. Então, voltando um pouquinho lá para a escola, para as nossas aulas de física, aqui a gente tem um modelo, né, desenhado aqui, né, de uma onda eletromagnética. Então, geralmente o que a gente vai ter, né? Então, na onda eletromagnética, a gente tem formas de gerar essa onda, mas no caso nosso aqui, pensando no nosso cérebro, seja no cérebro do corpo físico, seja no cérebro do perispírito, a gente vai ter neurônios que estão transmitindo corrente elétrica. A corrente elétrica, ela vai produzir, né, um campo elétrico, e ela vai produzir ao mesmo tempo, né, esse que está em azulzinho aqui, um campo magnético, de maneira que ela gera onda eletromagnética. A gente não consegue enxergar a onda eletromagnética. Se a gente conseguisse enxergar, a gente olharia para a nossa cabeça e veria que está saindo um monte de coisa dela aqui, ó. Um monte de onda eletromagnética que a gente está produzindo. Produz o tempo inteiro. Aliás, se a gente enxergasse onda eletromagnética, a gente veria, por exemplo, que aqui neste salão está cheio de onda. Não só as que a gente produz, mas a onda do sinal de celular, de televisão, de tudo que está passando por aqui. Mas o nosso cérebro está produzindo, tanto o cérebro do corpo físico quanto o cérebro do corpo espiritual. Então o que acontece? Né? O nosso neurônio, ele tem essa estrutura aqui, ó, ele tem uma célula, né, um corpo central aqui, mais arredondado, e aí ele vai ter esse prolongamento, que é o que a gente chama de axônio, que é por onde caminha a corrente elétrica. Como é que caminha, como é que gera uma corrente elétrica aqui? É por carga elétrica. Então a gente tem aqui eletrólitos, né, sódio, potássio, cálcio, que vão entrando e saindo de dentro da célula e vão mudando a carga elétrica da membrana da célula. E com isso você gera uma corrente elétrica passando por todo esse neurônio aqui, ó. Então, esse neurônio ele vai ser estimulado, ele passa uma corrente elétrica por todo ele,
E quando chega lá na pontinha dele, ó, lá no final, ele vai liberar substâncias que são chamados neurotransmissores, que vão fazer o quê? Vão se ligar no neurônio seguinte. E aí lá no neurônio seguinte, ele vai ter lá suas alterações também de eletrólitos. Aquele neurotransmissor gera esse tipo de alteração. Então ele vai, né, fazer com que o potássio, o cálcio, o sódio, eles entrem ou saiam da célula e isso dispara uma nova corrente elétrica e aí o neurônio da frente vai sendo estimulado. E assim ele forma uma corrente. Então é assim que o estímulo é transmitido do nosso cérebro, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. Dos dois jeitos a gente tem essa transmissão. E André Luiz fala para nós, né, que essa transmissão, né, que vai acontecer, principalmente a transmissão que se dá no corpo perispiritual, ela produz o que a gente chama de matéria mental. Então, o nosso pensamento, ele é algo, para nós, encarnados aqui, né, altamente abstrato, mas para quem está no mundo espiritual, ele é muito palpável. Como é que o desencarnado, né, quem está lá na espiritualidade, consegue olhar para o encarnado e saber o que ele está pensando? Para eles, isso é muito mais palpável. Por quê? Porque a gente produz uma matéria mental. Então a gente está emitindo isso o tempo todo, produzindo essa matéria mental que vai sendo transmitida através dessas ondas. Mas assim, isso aqui é independente, a gente está o tempo todo gerando onda, né, matéria mental que a gente está produzindo, que vai se basear no quê? Naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está sentindo, é isso que vai gerar esse impulso dessa matéria mental. E aí o que acontece então? O que André Luiz nos ensina? Né? Então, lá do espírito, ou seja, do nosso princípio inteligente, né, que é a fonte de todo o nosso sentimento, pensamento, a gente vai gerar um impulso, que é comandado pelo quê? Pela vontade. Então, a gente tem um impulso, né, um desejo, algo que a gente queira, então ele gera uma vontade. Isso vai estimular, né, a nossa pineal do perispírito, né, que vai produzir lá uma matéria mental que, consequentemente, atua sobre a pineal do corpo físico. E assim a nossa pineal do corpo físico recebe todos os estímulos que saem da onde? Do espírito encarnado. Então a pineal, ela tem toda essa função de comando no corpo físico, mas não é ela que dá a ordem. Ela só é um intermediário. Quem dá a ordem é o espírito encarnado. Somos nós, né, na nossa essência, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, é que vai definir o que a pineal vai fazer. Então a gente escolhe o que a pineal faz. A gente define como o nosso corpo vai trabalhar, como que ele vai, né, funcionar mediante o estímulo que espiritualmente a gente está mandando para ela. Então isso vai se basear no quê? Naquilo que a gente alimenta diariamente de pensamentos, de sentimentos. É isso que vai gerar esse estímulo, né, para chegar lá no corpo físico. De forma que o corpo físico reage exatamente conforme a gente manda ele fazer. E isso é tão intenso que tem um caso do André Luiz, que agora não vou me recordar se ele está descrito no Missionários da Luz ou se ele está descrito no livro Os Mensageiros. Mas ele descreve o desencarne de um indivíduo. E quando eles foram lá, eu acho que é nos Mensageiros que está esse caso descrito. Que quando eles vão, porque é o Aniceto que acho que estava junto com o André Luiz naquele momento. Quando eles vão assistir aquele indivíduo que estava lá num processo de desencarne, estava num momento bastante difícil, o que é explicado ali para o André Luiz? Falaram assim, olha, esse indivíduo cuidou tão mal de si mesmo, mentalmente falando, que a gente não pode dizer que isso daqui é um desencarne, isso aqui é uma expulsão. O corpo está expulsando esse indivíduo dele, porque ele cuidou tão mal, quer dizer, ele se comportou tão inadequadamente ao longo da sua existência, mentalmente falando, mediante os sentimentos que ele alimentou, os pensamentos que ele alimentou, que não dá nem para falar que ele está perdendo o corpo, né? É o corpo que não quer mais ele. Ele maltratou tanto esse corpo aqui que não tem como viver nele. Então, mostrando para nós, quer dizer, a grande importância que tem daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente,
diariamente, daquilo que a gente alimenta no nosso dia a dia. Isso vai ter um efeito enorme. E a pineal vai ter esse papel, né, muito grande. Voltando na história dos cristais, então o que acontece? Né? Os nossos cristais, que estão lá na pineal, produzem campo magnético. O que o campo magnético permite fazer? Ele permite captar a onda eletromagnética que vem do perispírito. Então não é por um acaso que esses cristais estão lá na pineal. Como que o perispírito vai conversar com o corpo físico? Pelos cristais que tem na pineal. Então a gente precisa deles, porque ela vai gerar o campo, e aí com isso essa conexão acontece com mais facilidade. Por isso, inclusive, né, uma das hipóteses que tem isso, a gente não tem uma informação exata, né, mas o nosso processo reencarnatório, quando a gente vai nascer, né, ele não termina no momento do nascimento. Eu reencarnei a hora que eu nasci aqui. Não. A nossa reencarnação ela só se completa aos 7 anos de idade. Uma das hipóteses é que a gente precisa de uma quantidade de cristal na pineal para que o comando do espírito sobre o corpo físico se dê de uma maneira mais incisiva, e talvez a gente precise desses anos. O André Luiz fala que também tem a ver com o sistema circulatório, né, com a maturação do nosso sistema circulatório, para que ela geralmente vai acontecer em torno dos 7 anos de idade. Então, mas isso tem a ver com esse comando. Então a gente vai, né, precisar desse tipo de estrutura na pineal para poder fazer esse tipo de comando. Voltando lá naquela imagem que eu falei para vocês lá dos tipos de cérebro, aí eu falei para vocês, olha, a pineal está aqui, ó, no complexo reptiliano, né, a estrutura mais básica do nosso cérebro. Por que isso tem importância? André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, ele fala para nós que nós só passamos a ter um perispírito próprio e passamos a ser uma individualidade quando nós chegamos nos répteis, quando nós adquirimos esse cérebro aqui, ó, cérebro reptiliano. Isso está lá descrito no Evolução em 2 Mundos. Por quê? Porque até antes disso, ou seja, todos os seres que são antes dos répteis, eles não têm uma individualidade. Aquele princípio inteligente, ele ainda não é uma individualidade. Ele não tem uma noção do eu. Eu tenho uma percepção de quem eu sou. Isso só vai existir a partir dos répteis. A partir dos répteis, isso se torna possível. E não é por um acaso, quer dizer, que é nos répteis que a pineal assume essa estrutura, esse comportamento. Então isso vai ter a ver com o quê? Justamente com essa conexão que a gente tem do perispírito com o corpo físico. Então a gente precisa disso, né, e é por isso que essa estrutura vai ser tão importante, e ela está localizada numa região do cérebro, né, tão primitiva. Você fala, puxa vida, é uma glândula tão importante, ela não tinha que estar na parte mais nobre do cérebro, lá no córtex? Não, ela precisa estar lá atrás, porque é onde ela permitiu a gente se tornar uma individualidade um dia. Então deu para nós essa capacidade. Né? Olha só o que o André Luiz fala lá no Missionário da Luz. Ó. A glândula pineal conserva a ascendência em todo o sistema endócrino, ou seja, comanda todas as nossas outras glândulas, todas as produções hormonais do nosso corpo. Lembrando que isso foi lá falado em 1945, quando nem se sabia que melatonina existia. Ligada à mente, através dos princípios eletromagnéticos do corpo vital. Então, lembrar que isso daqui vai ser muito importante para essa conexão, né? Que a ciência comum ainda não pôde identificar, lá em 1945, ó, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Ou seja, aquilo que a vontade que a gente impõe é a resposta que a pineal vai dar. Então ela vai responder diretamente a isso. Aí ele continua, olha só, ela preside os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. O corpo etéreo é o perispírito. Então, ela tem uma função, ela preside os fenômenos nervosos da emotividade. Então, o grande comando das nossas emoções, ele obviamente se expressa no nosso cérebro, mas ele chega nele pela pineal.
A pineal é a porta de entrada. Como que a gente impressiona o nosso cérebro com aquilo que a gente está sentindo? É pela pineal, é por aí que vem. Ó, desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras. Todos os nossos impulsos que nós trazemos das existências passadas são expressos na vida presente através da pineal. Ela é a nossa porta de acesso a toda a carga de informação que a gente tem de outras vidas, de tudo aquilo que a gente viveu. Ela vai ter uma importância muito grande nisso. Aqui, então, ó, ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Todos esses impulsos, né, que a gente acaba trazendo de existências anteriores, eles vão passar por lá. E aí vejam que informação interessante que André Luiz nos traz, né? Ele diz o seguinte, que a pineal, ela dorme durante a nossa infância. Ela tem uma atividade bem reduzida durante a infância. E ela vai ter o grande desabrochar quando a gente atinge os 14 anos de idade. 14 anos de idade é uma idade crucial. A pineal, ela entra em plena atividade aos 14 anos. E isso é uma informação muito importante para nós. Por quê? Vejam bem, né? Se é através dela que saem os grandes impulsos das existências passadas, como que a gente vai se reajustar na nossa vida? Pensando que assim, olha, a gente teve existências anteriores. Lá no passado a gente cometeu muito equívoco, fez muita coisa errada, tinha comportamento totalmente inadequado. Aí a gente reencarna com a proposta de se melhorar. Vamos ser melhor nessa presente existência, vamos melhorar. Qual que é o melhor momento da gente fazer isso? Nos primeiros anos de vida, na infância. Essa é a melhor hora. Por quê? Porque a gente ainda não está sob o efeito desses impulsos. Por isso que a educação da criança, ela é fundamental. Porque se a gente não trabalha bem a educação da pessoa nos primeiros anos de vida, não fundamenta bem valores, né, não fundamenta bem as virtudes que ela precisa alimentar na sua vida, a hora que ela chegar nos 14 anos, o impulso vai vir. E aí ela tem que ter base para dizer assim, olha, isso não é legal. É providencial isso aí. Ele dá essa chance, ele dá esses anos para a gente poder se reestruturar, para se reajustar. Porque, não que seja impossível reajustar depois disso, mas é muito mais difícil. Porque a hora que você vem com aquela... Por isso que a adolescência, ela é uma fase marcada por um período de conturbação de emoções muito grande. Por quê? Porque são esses impulsos que vão bombardeando, eles vão vir de alguma forma. Então a pessoa tem que estar, vamos dizer assim, tem que ter onde se sustentar. Então, se ela tiver já uma boa base de valores, de virtudes desenvolvidas, fica muito mais fácil para ela conseguir falar assim, não, olha, isso daqui não está bom, ou isso daqui é legal, tenho esse impulso, e esse impulso vai me ajudar, ou esse não é bom, não vai me fazer bem. Ter essa consciência, então isso é muito importante. Então a gente tem essa oportunidade de refazimento aí. A gente percebe, por exemplo, que existem alguns ritmos de adoecimento e eles têm a ver com a pineal. Então, por exemplo, né, a gente percebe que doenças como, por exemplo, infarto do miocárdio, né, o AVC, crise de hipertensão, elas gostam de acontecer à noite. Por quê? Isso tem a ver com o ciclo da pineal e tem a ver com a carga espiritual que a gente está jogando em cima dela. Porque o período noturno é o período em que a gente está mais vulnerável vamos dizer assim, a esses impulsos que vêm da alma. Principalmente na hora que a gente dorme. Na hora que a gente dorme, a gente perde um pouco do nosso crivo da consciência. Né? Então a gente vai viver muito mais desses impulsos que vêm de lá. Então se esses impulsos não estiverem bem trabalhados, bem desenvolvidos, a gente fica à mercê de emoções que são muito intensas, conturbadas. Então isso faz com que a gente infarte mais de madrugada, tenha uma AVC de madrugada, tenha crise de hipertensão de madrugada. Que a febre gosta de dar à noite. A criança lá com febre, a criança fica ruim
de noite, né? Não fica de dia. De dia ela estava ótima, de madrugada então ela adora fazer isso, né? Quem tem asma gosta de ter uma crise de asma que horas? De madrugada, né? Não é de dia. É o horário que mais tem isso, né? Que convulsiona, é o horário que a depressão fica pior, que tem surto psicótico. Isso tudo tem a ver com o funcionamento da pineal e com esses impulsos que espiritualmente a gente está jogando, porque o período noturno isso vai ficar mais fácil de acontecer. Outro ponto interessante, olha só, doenças psiquiátricas, elas têm um pico, se a gente pegar, por exemplo, esquizofrenia. Qual que é o pico da idade da esquizofrenia? Entre 14 e 15 anos. É o pico da incidência de esquizofrenia, a idade que mais aparece. Você faz o diagnóstico, ó, tem esquizofrenia nessa idade. Por quê? É a hora que a pineal entra em pleno funcionamento, aqueles impulsos vêm com tudo. Né? É a hora que a gente vai ver os desajustes da sexualidade. Né? Que eclodem, é hormônio, né? A flor da pele. Na verdade, aquilo são os impulsos que estão sendo jogados ali. Então, por isso que esses primeiros anos eles vão ser tão importantes para nós. Então, isso mostra o quanto que a gente tem que tentar trabalhar nesse período aí. A gente tem casos, por exemplo, tem no livro Grilhões Partidos, é um caso que eu já contei aqui em algumas palestras, né? Que é o caso da Angélica, que é uma moça que ela tem um quadro psiquiátrico bastante grave, né? Ela tem um transtorno de histeria e que vem decorrente, na verdade, de abortos que ela havia cometido na existência passada, que ela carregava uma culpa por conta disso. E aí, ela, vamos dizer assim, tinha a sua infância super tranquila, tal, quando ela chega lá com 14 anos de idade, ela tem o primeiro surto psiquiátrico, né? E aí ela começa a evoluir de uma maneira muito significativa, entra num quadro psiquiátrico super grave, que como o Manuel Filomeno de Miranda descreve nessa obra, né? A hora que eles chegam lá, né, para ver a menina, ela estava assim, em completo esgotamento emocional, quadro psiquiátrico muito avançado. E ele fala lá de uma maneira interessante, assim, olha, só tinha um jeito de reajustar essa moça. Ela precisava receber como filhos aqueles espíritos que ela abortou na vida anterior. Porque só assim a pineal ia se reajustar. Então, mostrando pra gente esses efeitos que vão acontecendo. Vejam bem, né? Isso a gente está falando da gente com a gente mesmo. Mas, né, a pineal com seus cristais lá, ó, produzem um campo magnético, e como eu falei, do mesmo jeito que ele capta, né, a onda eletromagnética dos nossos próprios pensamentos, né, da matéria mental que o perispírito está produzindo lá, ela também vai captar as ondas eletromagnéticas externas, por exemplo, dos desencarnados. E é assim que a gente vai se comunicar com eles. Como que a gente se conecta aos desencarnados? É pela pineal. A pineal, gente, ela é uma grande antena receptora. Por isso que André Luiz, além de dizer que ela é a glândula da vida mental, ela também é a glândula da mediunidade. É por aí que vem a informação. É por ela que chega toda a informação que vem de um desencarnado, tendo a gente uma mediunidade ostensiva ou não. Ah, eu tive uma intuição. Como que chega a intuição? É ali. É na pineal. Até hoje não se encontrou nenhuma alteração morfológica, assim, na forma, em quem é médium e quem não é médium. Então o que que acontece? Olha, a gente consegue, né, através da pineal, então ela emite, né, uma radiação muito grande, essa glândula. Olha essa descrição que o André Luiz nos dá num momento de comunicação mediúnica. Então ele está descrevendo o cérebro do médium. Como que ele enxerga o cérebro do médium? Então ele fala assim, olha, quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise, né, a pineal, deixava perceber. Então isso durante a comunicação mediúnica. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Então é isso que ele enxerga enquanto o indivíduo está lá trabalhando numa mesa mediúnica. O médium, ele está falando do médium aqui. O que é interessante é que ele fala que, por exemplo,
tem uma proporção aqui, ó, da capacidade mediúnica e da radiação luminosa, porque ele descreve o médium e depois ele descreve os outros que estavam na reunião que não estavam ali trabalhando como médiums. E ele fala, nos demais, essa luminosidade aqui era bem menor. Então, no médium, ela atinge, e provavelmente é isso que dá a capacidade da mediunidade ostensiva daquela pessoa, né? Manifesta aquela mediunidade ostensiva, porque provavelmente essa luminosidade deve ser o campo que ela consegue produzir a ponto de você conseguir captar as informações ali. Então, isso vai gerar uma interação maior com o desencarnado que está ali pensando, né? Porque o desencarnado ele está ali pensando. Como é que ele vai se conectar ao encarnado? É pelo pensamento. Então ele se aproxima aí do encarnado, né? E ele vai pensando, quer dizer, de maneira que ele vai estabelecer essa conexão a ponto de exercer algum comando no encarnado, seja por psicografia, por psicofonia, ou por clarividência, ou por clareaudiência, né? Então lembrando, né, que assim, por mais que um médium, não sei se tem alguém aqui que é um médium clarividente, fala assim, um médium clarividente, ele fala assim, olha, eu estou vendo fulano de tal desencarnado aqui na minha frente. Ele está vendo com os olhos, esses olhos aqui, ó. Não, ele está vendo com a pineal. Essa capacidade, né, de percepção mediúnica, ela toda vai ser dada por lá. Tanto que existem médiums, por exemplo, que eles falam assim, olha, eu estou aqui de olho fechado e eu estou vendo alguém na minha frente. Como que ele está vendo se o olho está fechado? Porque ele não está vendo com os olhos. Não são os olhos que enxergam. É a pineal, é a glândula que está identificando e está mandando para o córtex cerebral dessa pessoa a imagem que ele capta por as ondas que chegam nele. Então não é uma visão direta. Na verdade, a onda eletromagnética que o desencarnado está produzindo está gerando essa impressão que faz ele produzir uma imagem no cérebro daquela pessoa. Lembrando, então, ó, que é através dela que a gente vai receber, então, todas essas energias superiores. Então, por exemplo, né, quando a gente está ali, né, como eu pus aqui, né, por exemplo, o fluido magnético que é transmitido na hora do passe. Por onde que ele iria entrar na gente? Pela pineal. É ali que capta. Todo esse fluido vai drenar pela pineal. E aí ela distribui para os... Por isso que a gente dá o passe na cabeça da pessoa, né, não dá no pé. Certo? Por que a gente põe a mão sobre a cabeça? Porque é ali que entra. É ali que é a fonte de entrada, é a antena nossa. Né? Então, toda a recepção que vai entrar no momento do passe vai ser pela pineal. E do mesmo jeito, né, quem aplica o passe e emite o fluido magnético, por mais que a gente está fazendo a imposição de mão, e realmente há liberação pelas nossas extremidades, isso é algo que é demonstrado, a nossa pineal também vai irradiar muita energia. Então, mesmo que a gente não imponha as mãos, ainda assim a gente está transmitindo muita energia. Então, é possível a gente fazer essa transmissão, tanto que a gente faz isso pela prece, certo? Quando a gente faz uma prece intercessória, eu vou orar por alguém. A gente não vai lá, pode não ir lá dar um passe, ou a gente fala, tem passe à distância. Tem, por quê? Porque você pode, ó, pela pineal, você produz essa energia que vai ser emitida para lá. Então, a gente consegue conectar isso, porque a glândula vai funcionar, ela vai produzir uma carga de energia muito alta. Bom, e para a gente finalizar, eu gostaria de deixar aqui, né, esse recado do André Luiz para nós, né, porque ele explica tudo sobre a pineal, e ele fala assim, olha, tudo isso que a gente está, né, aprendendo sobre a pineal, todas essas informações, elas servem, na verdade, para a gente se conscientizar que se a gente não viver o Evangelho na nossa vida, a gente não vai conseguir ter equilíbrio para absolutamente nada. E ele fala, como ele está dizendo aqui, né, olha, o homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio das vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico. Então ele traz isso para demonstrar para nós, de uma maneira técnica, que olha, se a gente não viver isso, se a gente não vivenciar
o Evangelho de Jesus, né, procurar alimentar em nós essas virtudes, o que a gente vai mandar para a nossa pineal? Que tipo de pensamento a gente joga lá? Que tipo de sentimento a gente joga lá? Então, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E ele fala ainda, olha, nosso passado não é um passado tranquilo, de nenhum de nós. Então, a gente já vai bombardear a nossa pineal com coisas ruins que a gente traz do passado. Se a gente não se esforçar na presente existência para tentar fazer o melhor, para se melhorar, para se autoeducar, a gente não avança. Então isso é muito importante para que a gente consiga, né, tanto alcançar isso, quanto as próprias atividades, né, como nesse contexto do Missionários da Luz, quando ele fala isso, ele está falando sobre a mediunidade, né, mostrando ali médiuns, pessoas que têm um potencial mediúnico, mas tem uma mediunidade muito pouco desenvolvida. Por quê? Porque não conseguem trabalhar justamente essas questões morais dentro de si. E aí, o seu potencial mediúnico fica michuruca. Ele não trabalha, não consegue pôr aquele potencial todo. Por quê? Quanto mais equilibrado moralmente a gente está, emocionalmente a gente está, mais potencial a gente vai conseguir trabalhar. Nossa pineal vai longe, muito mais do que talvez a gente possa ter ideia do que alcançar. Era isso, gente. Espero que possa ter elucidado alguma coisa para vocês.